Estamos de volta, chegamos a mais um domingo. Bom dia para você que me acompanha nessa manhã. Bom dia, boa tarde para você que está escutando pela tarde. E para quem me escuta pela noite, uma boa noite. Deus abençoe o seu domingo, que seja um domingo de descanso, de organização, de tranquilidade, de paz. É o que eu desejo neste dia 9 de fevereiro. Eu quero falar com você sobre desculpas ou resultados. Qual a sua escolha? Na vida, ou apresentamos desculpas ou resultados. Não dá para exercer os dois ao mesmo tempo. Aquele que geralmente não obtém resultados tem sempre uma boa desculpa para justificar o fracasso. Qual será a sua escolha? Deus chamou Moisés para uma missão, mas o homem argumentou que não falava bem. Então, o onisciente disse: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Está em Êxodo capítulo 4, verso 11 e 12, a nossa palavra de hoje. Jeremias também se desculpou ao ser chamado pelo Senhor, pois afirmou que não passava de uma criança. Mas Deus o respondeu: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Jeremias 1:7. Esses exemplos bíblicos nos mostram que o Eterno não nos chamou para viver dando desculpas e fugindo do nosso chamado. Para viver no nosso chamado, está na hora de parar com essa atitude e começar. Já dizia a frase, né? Quem é bom em arranjar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dar desculpas. Para mim essa frase é assim um fato. Porque não é só uma frase, é algo muito verdadeiro, é algo que realmente acontece. Quando a gente quer, ainda que a gente não possa, a gente diz porque não pode, dá um jeito, uma sugestão de fazer de uma outra forma, a gente sabe. Mas quando não quer, a gente fica naquela, dá uma volta, às vezes não diz nada, fala outras coisas, mas não fala o que realmente quer. E hoje o Senhor está nos pegando de jeito para que eu e você possamos sair do muro. Conta-se uma história de um jovem que ele estava de um lado ele estava em cima do muro e de um lado estava o inimigo, do outro lado o anjo. E aí o jovem perguntou para esse inimigo, né? Acho que é mais ou menos assim a história, não me lembro muito. Mas ele perguntou para o inimigo: se você não se preocupa que eu saia daqui, que eu queira sair daqui, né? Porque o anjo, vamos dizer assim, o anjo está me chamando pro lado de lá. Aí ele fez assim: não me preocupe que você saia daí, porque eu já tenho, os que já estão em cima do muro já são meus. Então Deus, ele não opera, e o time do Senhor, vamos dizer assim, não pode ser daqueles que estão duvidosos, daqueles que estão em cima do muro, ou daqueles que dão desculpas, né? Que não decidem nada. Nós precisamos decidir. Chega um determinado momento da nossa vida que situações nos põem à prova para a gente decidir relacionamento, trabalho, carreira profissional, decisões com os filhos, decisões para tomar com o seu cônjuge. Então, assim, a gente precisa, nossa vida é feita de decisões, de escolhas. E estando com o Senhor, queridos, buscando aprender dele, buscando ouvir a voz de Deus, que a gente só vai conseguir ouvir e identificar nos relacionando com ele, conversando, tendo esse dia a dia com o Senhor, né? Se tornando mesmo amigo. Porque assim, aquele amigo que você conhece do olhar, aquela pessoa que você conhece se tá bem, se não tá, você não conheceu assim do dia para a noite. Foram anos, foram tempos juntos, foram situações, circunstâncias, experiências que vocês trocaram juntos, né? Então, que isso gerou em vocês uma identidade, gerou em vocês um nível de intimidade,
para chegar nesse ponto. Então, assim, Deus, ele não quer mais a nossa desculpa. Ele não quer. Ele quer que nós saiamos de fato em cima do muro e decidimos aquilo que a gente quer. É para você decidir. Quando ele chama Moisés para uma missão, e Moisés argumenta que não sabe falar, aí o próprio Deus, ele mostra para Moisés, ora bem, quem foi que deu a boca ao homem? Quem fez o surdo e o mudo? Quem concedeu a vista? Ou seja, você, Moisés, você, meu querido ouvinte, você está diante do Deus que fez você, que criou, que permitiu todas as coisas. Então, com o Deus que tem poder para tudo, por que eu vou estar questionando com aquele que é dono de tudo, se eu posso ou não? Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Deus colocou no seu coração, Ele sustenta. É isso que nós precisamos ter em mente. É essa certeza que nós precisamos ter. Se Deus fez acontecer, se Deus colocou... Assim como Moisés, foi também Jeremias, quando Deus o chamou e ele disse que ele não sabia falar, que ele, se sentia como se fosse uma criança. Então assim o próprio Deus também o respondeu, não diga isso. A todos que iam enviar você vai falar aquilo que eu estou te ordenando. Então eu quero dizer a você o seguinte, Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Quantas vezes também eu preciso me lembrar dessa palavra? Quantas vezes eu digo para mim mesma que não sou eu, é Deus? Quantas vezes, quantos dias que eu fiz o próprio devocional aqui e eu parei para chorar, eu parei porque eu estava passando por uma situação, eu estava num momento assim triste ou até mesmo desanimada naquele dia, mas eu fiz, eu tentei dar o melhor de mim e o Senhor veio e mandou a resposta, de que ele falou com alguém, ele pegou aquela palavra e usou, alcançou um coração, porque não se trata de mim, de como eu estou, se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou para falar hoje, se eu não estou, não é isso. Temos uma missão, temos um legado para deixar como nós aprendemos. Então precisamos entender que se nós não nos colocarmos diante de Deus, para Deus nos usar, milagres não vão acontecer, resultados não vão acontecer, queridos, e os frutos não vão brotar. Nós precisamos acordar para isso, sabe? Então, o convite hoje para esse domingo é justamente esse. Nós precisamos acordar, entender que existe uma escolha todos os dias a se fazer. O que é que você vai escolher? Continuar dando desculpas ou simplesmente dar desculpas ou resolver, ou decidir, ou escolher? Queridos, todos nós, eu e você, nós precisamos decidir aonde nós queremos chegar. Aonde você quer chegar com a sua família, com o seu trabalho, com a sua vida. Qual patamar você quer atingir, qual legado você quer deixar para os seus filhos, como nós aprendemos aqui, Qual imagem, qual legado você quer deixar para as pessoas ao seu redor. Então, assim, tudo é uma decisão. O Deus está aqui nos dizendo, assim como a palavra de Deus no texto de Êxodo ao qual nós lemos, nos serve de exemplo, assim como Deus, ele disse para Moisés que seria a boca de Moisés, que iria à frente, que iria trazer os resultados, fazer com que o povo aceitasse ele. Assim também Deus foi com Jeremias, dizendo assim, não, você não é criança, por mais ingênuo, ou por mais achar que não sabe, eu estou com você, quem vai falar sou eu, quem vai agir sou eu. O que Deus quer é que nós tenhamos esse entendimento, sabe? Não somos nós, não é a minha força, não é a sua força, é o Deus forte ao qual nós cremos. Então o Senhor, Ele quer que nós busquemos isso, sabe, queridos? De fato, buscar entender, buscar conhecer, porque quando eu entendo, quando eu conheço, o Deus ao qual eu estou servindo, o que Deus quer da minha vida, o plano de salvação que Deus tem para mim, quando eu me proponho a conhecer a palavra de Deus, a me aprofundar, naquilo que nós estamos aprendendo todos os dias aqui, isso gera em você uma busca, isso gera em você um desejo que automaticamente vai te ajudar a fazer escolhas certas.
Muitas vezes nós não estamos conseguindo sair dessa zona de dúvida, né, de desculpas e de não escolhermos as coisas certas porque simplesmente não estamos buscando o conhecimento na fonte correta. Quando você estuda muito algo, quando você vai para determinado curso e você estuda aquilo ali, você se torna, você consegue falar sobre, porque você estudou, você tem conhecimento. Então, assim é a nossa vida espiritual, assim é a nossa vida com o Senhor. Quanto mais eu busco caminhar com Deus, conversar com Ele, orar mais, estar mais próximo, ouvir mais louvores, ouvir pregações, me alimentar. E o que é o alimentar? É justamente estar fazendo mais coisas que me levem para mais perto de Jesus. Então, quando eu aumento isso, automaticamente a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, elas vão sendo treinadas, elas vão sendo discipuladas, elas vão sendo ali, treinadas mesmo, e você vai perceber a facilidade em tomar algumas decisões, você vai perceber a clareza que você vai ter por determinadas situações, né? A distinguir algumas emoções, alguns sentimentos, e você vai perceber, não, isso aqui não é legal, isso aqui é eu que estou pensando isso, eu posso dominar isso, sabe? Tem muita gente que não consegue dominar suas emoções, os seus sentimentos, porque não busca. E eu não digo assim, você buscar a fazer uma faculdade, a estudar, não é isso. É estar sensível ao que está acontecendo ao seu redor. É ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando você sente que você precisa deixar, que você precisa fazer, que você precisa ouvir mais, buscar mais, né? Essa palavra aqui, esse devocional tem feito, tem surtido efeito na tua vida, quando você busca isso, você consegue ter clareza. Então, é como eu estava falando, muitas vezes nós estamos meio que perdidos e só dando desculpas porque nós não estamos tendo ou buscando o conhecimento necessário para decidir. E quando você não souber, quando você não tiver clareza, decida e opte sempre por aquilo que vai estar alinhado à sua fé, alinhado aos propósitos de Deus. Quantas vezes eu não tinha total certeza do que decidir, do que falar, e eu sempre optei em tomar a decisão que fosse mais parecida com aquilo que Jesus queria para minha vida, com aquilo que não fosse me afastar dos caminhos de Deus. Porque por mais que eu não tivesse clareza, mas eu tenho o conhecimento do que Deus quer de mim, do que a Bíblia diz ao meu respeito. Então é isso que o Senhor quer falar às nossas vidas, queridos. É como o autor do devocional, para você que tem o devocional, lá no finalzinho ele diz: lembre-se, quem vive dando desculpas nunca terá bons resultados. Se Deus chamou você para um propósito, o que é que está te fazendo fugir? Quais têm sido as suas desculpas? Qual tem sido os seus empecilhos ou os problemas, as situações que você tem colocado à frente daquilo que Deus colocou no teu coração? Pense nisso, reflita nesse domingo o que você pode fazer para sair dessa zona de conforto, para sair dessa zona de não vencer essas limitações, não ultrapassar os seus limites, né? E eu não digo isso para você fazer um esforço, sabe, além do normal ou algo que vai te prejudicar, não. Mas eu digo isso para você buscar a perceber que você tem muito mais capacidade, você pode, né, ir além em relação àquilo que você já tem feito. Deus, Ele é contigo. Se Ele te chamou, se Ele falou com você, se você sente, você sabe que é filho e filha dEle, Ele vai te capacitar. Ele está do teu lado. Então eu quero que você se aproprie dessa verdade, tome posse disso. Deus está contigo. E se Deus está, é Ele que vai te capacitar. Que possamos viver os nossos dias tomando decisões, né? Assumindo as nossas escolhas e principalmente fugindo das desculpas, mas assumindo o controle da nossa vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.